Galera, aqui ao lado você pode ver um leve trecho do jogo que nós estamos desenvolvendo aqui no canal. E eu acredito que está ficando bem bacana o resultado. Mas saiba que nem tudo era assim. No início era só trevas, no início não havia luz. Isso é plágio, né? No início, todas as informações que você está vendo, todos esses pixels detalhados, a programação que está por trás de cada personagem, de cada inimigo, fazia parte apenas da minha cabeça, da cabeça do Rômulo. Nós idealizamos isso e nós fomos aos poucos construindo esse universo, esse game aqui dentro. Nós sabemos que na criação de um jogo envolve várias partes importantes, como por exemplo a programação, mecânicas, arte, som e não menos importante, o level design. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Quero mostrar a vocês qual é o processo que eu utilizo na criação dos meus levels. But first, coffee, a lot of coffee. Fala galera, beleza? Marques falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Marques, como você cria o level do seu jogo? Galera, level design é uma parada muito importante. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando inclusive sobre level design. Eu dou dicas super importantes pra você. Cara, vai agregar muito, tá? Então vou deixar até na descrição do vídeo aqui, cards aqui em cima também, caso você queira assistir depois, beleza? Mas vamos lá. Galera, level design, como o próprio nome diz, é o design de level, tá? É o planejamento do level dos seus jogos, de cada fase do seu jogo. Não apenas montar em si a estrutura, os caminhos que vai passar, mas também adicionar elementos, mecânicas, inimigos, powerpoints, tudo para contribuir para uma gameplay melhor para o jogador. Level design no jogo é uma das coisas mais importantes, tá? Porque seu jogo pode ficar incrivelmente chato ou super divertido, dependendo de como você distribui as mecânicas, os inimigos, os perigos que você vai implementando no seu game. Esse exemplo em questão aqui é um level que já está finalizado, tá? E nele eu fui montando aqui vários aspectos, além da decoração em si, mas temos inimigos, apresentação de um inimigo na verdade, temos outros inimigos aqui recorrentes dos outros levels, tá? Como o morcego, esse guerreiro aqui, esqueleto, né? O crawler, mais abelhas e tudo mais. E você pode notar que no game ele tem uma certa progressão, tá? Aqui mesmo no início você percebe que não tem nada que pode ferir o nosso jogador, não tem nada que pode atrapalhar ele. Por quê? Porque o jogador está começando agora o level. Então você não pode simplesmente colocar o inimigo aqui na cara dele já. A hora que começa o jogo, o inimigo já ataca ele. O inimigo ele está um pouco distante, fora da visão principal do nosso personagem quando ele inicia, tá vendo? Que é essa janelinha aqui. E aos poucos, quando ele vai progredindo, ele vai se deparar com o primeiro inimigo. É o inimigo que eu resolvi colocar ele sozinho. Por quê? Porque além de ser uma apresentação do inimigo, o personagem, o jogador, ele vai entender como funciona esse inimigo. Esse inimigo aqui em especial, ele tem uma característica que é: quando o personagem se aproxima dele, ele persegue o nosso jogador, ataca o jogador e depois retorna para o seu ponto inicial. E se o jogador continuar no range de ataque dele, ele volta a atacar novamente. Então é a característica deste inimigo. E não apenas isso, mas tudo foi montado de uma maneira progressiva. Ele vai derrotar esse inimigo, tem um espeto aqui bem simples dele ultrapassar, tem outro inimigo aqui. Daqui começa a ficar um pouco mais complicado, mas ele vai conseguir sair bem. E aos poucos ele vai avançando, ele vai se deparando com mais inimigos combinados, como esses dois, com uma plataforma, com mecânicas interessantes. Olha aqui, essa daqui por exemplo, tá? Nesse caso aqui já tá cheio de espinho essa parte, tá? E olha só essa daqui, a diferença já nessa parte quase final, já nessa parte final aqui do jogo, com a parte inicial. Que tem apenas um espinho. Então o grau de dificuldade vai aumentando, não apenas dentro do level em si, mas na progressão, na construção de todos os levels. Marques, você já começou montando o game assim? Não. Não é assim que funcionam as coisas. Você começa no planejamento, tá? Como você faz? Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Esse level aqui que você está vendo no Photoshop, que eu fiz um desenho, eu transpus ele para cá, tá? Então é o mesmo level tá na Unity. Se você reparar, peraí, esse aqui é o level 4, na verdade, não, peraí, esse aqui é o level 4, esse aqui é o level 5, tá? Esse level 4 aqui, se você reparar, ele é o mesmo que eu transpus aqui. Você vai ver que tá bem similar. Eu fiz umas alterações aqui, é normal fazer algumas alterações, porque às vezes você desenha uma coisa, mas aí quando você joga o game, você percebe que não tá legal aquela mecânica, que ou tá fácil demais, ou tá muito difícil, então você faz pequenas alterações aqui dentro. Mas o core mesmo, o núcleo do level design que eu projetei no Photoshop, que eu desenhei e tudo, refiz ele aqui. Como por exemplo essa mecânica aqui, que a plataforma vem passando por esses labirintos aqui, tá?
e até chegar aqui, depois ela retorna. Inclusive aqui, se você notar, eu havia colocado um perigo, tá? Que é uma cabeça que ela lança flecha, tá? Um disparador de flecha. E aqui o botão embaixo. Se você notar aqui no game, não existe mais essa cabeça, somente o botão. Por quê? Porque tava muito difícil, tá? E por ser o level 4 ainda do mundo 2, esse grau de dificuldade que eu tava aplicando aqui já era algo assim, mais pro final desse mundo, tá? O game que eu tô fazendo aqui com o Rômulo é composto por 3 mundos, cada mundo é composto por 10 fases. Então, tava uma dificuldade bem acentuada a combinação desse labirinto, dessa mecânica aqui da plataforma, o fato do personagem ele ter que lançar uma adaga para ativar esse botão em união com a cabeça que ficava jogando flechas aqui. Então eu deixei somente essa daqui que atira a flecha de baixo para cima, mas não tem nenhum risco para o jogador quando ele está passando por aqui. Enfim, galera, como eu disse para vocês, tudo começa no planejamento. O Mark já começou aí? Não começa por aqui. Começa muito antes disso. Vou até beber um café aqui. Começa no desenho, no conceito. De maneira breve, galera, vou tentar falar para vocês aqui como é feito um level design como esse. E como eu disse para vocês, existe uma progressão de complexidade, de dificuldade nos levels que você vai criando. Por exemplo, se eu vier aqui no mundo 1, level 1 do mundo 1 do nosso game, você vai notar que está super simples isso aqui. Olha o quanto está simples, galera. O personagem começa aqui, tem aqui uma plataforma, um espinho que tira dano dele, uma caixa para ele atacar, outra aqui que ele vai descobrir a passagem secreta, crawler, 3 inimigos aqui, que são os inimigos mais simples, tá? Que são os crawlers, a chave e a porta para ele finalizar o game. E nesse caso aqui, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas rapidamente aqui, existem jogos que criam tutoriais para você ficar lendo, né, e para você aprender e tudo mais. Eu gosto do tutorial intuitivo. O que é o tutorial intuitivo? É o jogador ele aprendendo as mecânicas, os movimentos do jogador, o que ele pode fazer durante a jogatina dele. Ele está jogando e está aprendendo. Então eu dispus esses elementos aqui no game já pensando no gameplay, no tutorial intuitivo. Então aqui ele vai aprender a pular. Parece óbvio, mas ele vai ser obrigado, se ele quiser progredir no jogo, ele vai ter que aprender a pular. Então ele vai apertar os botões, vai descobrir o pular, vai começar a pular aqui e tal. Daqui eu vou ensinar ele um pulo longo. Como assim um pulo longo? Porque o personagem ele tem pulo curto e pulo longo. Se você aperta uma vez fraco o botão de pular, ele dá um pulo curto. Se você aperta e segura, ele dá um pulo maior. Então ele pode apertar aqui um pulo curto, e aí com o pulo curto ele vai ver que não consegue passar. Ele retorna para cá, dá um pulo longo, entendeu? Enfim, eu fui montando tudo aqui ensina a atacar, né? Ensina que existe passagem secreta e tudo mais. E se você notar, o level está extremamente simples. Mas à medida que vai avançando, olha só, o level 2 já começa a ter um grau de dificuldade maior. Não vou spoiler todos os levels aqui com vocês, porque eu não quero estragar a experiência também de quem for jogar. Ainda mais passagem secreta que está aqui. Mas enfim, chegando aqui no mundo 2, no mundo 4 do mundo 2, já percebe que já está com um grau de dificuldade bem acentuada. Marcos, de onde você tirou isso? Como você teve ideia para fazer isso? Você tem que estar inspirado, tá? Você tem que estar por dentro do mercado, tem que querer fazer isso, você tem que buscar inspirações, você tem que... Assim, eu tô falando da minha experiência pessoal. Como eu cheguei nesse resultado, eu sou apaixonado por jogos Metroidvania, então eu joguei Chasm, joguei Super Metroid, joguei Castlevania, né? Então tem vários jogos assim que me inspira pela estética. Eu tenho um pedaço montado de cada coisa dessa, de jogos, de experiências que eu tive com esses jogos na minha cabeça. Então quando eu vou montando, eu já sei mais ou menos como eu tenho que fazer a progressão desses elementos. Mas eu não chego nesse resultado aqui de primeira, tá? Eu não começo assim, inclusive. Quando começa no desenho, seja um desenho que você está fazendo na sua mesa digitalizadora ou mesmo num papel comum, você começa a rabiscar e a fazer desenhos. Você, antes de tudo, você precisa conhecer uma coisa muito importante: o que o seu game tem, o que você pode usar, quais são as cartas que você vai usar. No meu caso aqui, eu fiz essas mecânicas aqui, são algumas das mecânicas, já fiz outras também, mas enfim, eu coloquei alguma delas aqui que eu sei o que eu posso usar. Então, por exemplo, eu sei que no jogo que eu tô fazendo vai ter plataformas, móveis, né? Vai ter espinhos, madeira de armadilha, serras, disparador de flecha, serra rotatória, giratória, né? E tudo mais. Então eu sei tudo que tem, eu sei também os inimigos que tem aqui, tá? Eu tenho até uma legenda aqui com todos, tá vendo? Os inimigos, início, fim. Então eu sei o que tem no game que eu posso usar.
na criação do jogo. E aí eu vou distribuindo isso, tá? Primeiramente eu fui lá no meu quadro, né? E no meu quadro eu coloquei mundo 1, mundo 2, mundo 3. Coloquei quais inimigos vai fazer parte de cada mundo desse, quais serão exclusivos de cada mundo. Alguns são exclusivos apenas desses mundos, outros compartilham um pouco desse para esse e desse para esse, entende? À medida que vai progredindo, distribuir isso numa planilha. E aí, com isso em mente, eu comecei a montar os level design. O primeiro level eu sei que tem que ser simples. Eu coloquei aqui o ponto inicial que o personagem inicia, onde ele tem que ir, o que ele tem que coletar, por exemplo, a chave, né? Que é um item importante para ele conseguir passar de level. Nossa, que chave é essa? A chave, então início, fim, o que ele precisa coletar obrigatoriamente para ele, né, conseguir passar de level. Durante o percurso vai ter PowerPoints, bônus, vai ter outras coisas que ele pode coletar. Fui distribuindo isso aí também na fase. E aí eu vou montando o level, tá? Os mais simples, faço um labirinto mais simples para ele, tá? E pronto. À medida que vai avançando, eu vou complicando ainda mais esse labirinto. Eu posso colocar umas passagens, duplas passagens, uma que leva para esse lado aqui. Depois ele pode buscar uma outra chave aqui embaixo e depois ele retorna para cá, entende? Então aqui ele começa, por exemplo, aqui ele busca uma chave, aqui ele conclui o level. O mais importante é isso, você monta um rascunho. No caso eu estou explicando aqui um formato de criação de level baseado no estilo Metroidvania, tá? Que é o estilo que eu estou fazendo no jogo. Mas cara, o princípio é o mesmo. Os primeiros são mais fáceis e tem a progressão até chegar no mais difícil. E isso precisa estar muito bem equilibrado, porque se você colocar fases mais difíceis no início, isso pode desmotivar o jogador. E se você deixa a fase mais difícil agora e no final tá um level bem mais fácil de passar, o jogador também vai, peraí, o level anterior estava bem mais fácil, ele vai estranhar. Isso não é legal, tá? Então tem que manter bem equilibrado essa transição de dificuldade, essa progressão de dificuldade, tá? Depois que eu faço um rascunho, seja no papel, seja em qualquer outro lugar, aí sim eu melhoro esse rascunho. Como que eu melhoro esse rascunho, Marcos? Eu melhoro em algum programa. No caso eu usei o Photoshop, poderia utilizar o EasySprite, poderia utilizar até o Paint se eu quisesse, enfim. Use o software que você se sentir melhor para fazer isso, porque isso é um documento seu, tá? Você vai se basear por aqui. No caso, eu fiz uma grade aqui de 32 pixels por 32, tá? Que são esses bloquinhos aqui, então eu consegui ter uma noção boa aqui do desenho que eu poderia preencher. E eu fui preenchendo, tá? Eu fui preenchendo aqui e tal, e desenhando isso. E distribuindo aqui também os inimigos, os perigos que terá no game, assim como os inimigos. Aqui tem um crawler, aqui tem uma abelha, tá vendo? Aqui tem um esqueleto guerreiro, aqui tem 2 morcegos, uma abelha, aqui tem a chave que ele vai coletar para conseguir passar de level, tá? E enfim, aqui tem o exit, que é a porta que ele vai, depois de coletar a chave, ele vai vir até aqui. Então, cara, eu fui montando tudo isso aqui, tá? No level design no Photoshop. Depois que eu fiz isso, aí foi hora de colocar esse papelzinho aqui do lado, no monitor ao lado, ou se você não tem, fica verificando no Alt Tab, fazendo e desenhando, transpondo aqui pro desenho, tá? Quando chegou nessa parte, eu já sabia o que eu tinha que fazer, então foi bem mais tranquilo para fazer. Eu já fui, né? Aqui não vai ter como mostrar para vocês que já tá pronto, mas por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse documento vazio, eu não vou chegar a fazer tudo, senão o vídeo vai ficar imenso, tá? Mas olha só, eu tenho aqui, né? Eu peguei no Tile Palette aqui, pintei isso aqui tudo de colisor, um colisor gigante, e depois eu fui apagando a parte interna dele, tá? É assim que eu faço, não sei como as outras pessoas fazem, mas é assim que eu costumo fazer. Então eu vou olhando no meu gabarito, lá que eu fiz no Photoshop, e eu vou simplesmente desenhando aqui da maneira como eu fiz lá. Aqui vai ter uma passagem, aqui tem uma passagem aqui em cima, por exemplo, tá vendo? Aqui já tem uma escada e tal. Eu vou montando isso aqui. Depois disso eu vou criando aqui os tiles manualmente, tá? Baseado no que a arte que o Romulo me passou, tá vendo? Vou montando os tiles. Depois entra a inserção do background, de decoração, inserção dos inimigos e tudo mais. É bem complexa essa parte. Se quiserem eu posso até trazer um vídeo depois mostrando a criação mesmo aqui do zero de um level como esse daqui. Mas enfim, voltando aqui para o mundo 2, para o mundo 4, esse aqui já é o level finalizado, tá? Primeiro que eu fiz, primeiro que você fez, Marcos, eu fiz aquela etapa que eu mostrei para vocês, fiz o buraco aqui, eu vou colocar o buraco aqui, eu mapeei toda a parte do cenário, depois eu vim desenhando, nossa, preciso ver. Depois eu vim implementando os tiles aqui corretamente para preencher o chão. Depois disso, eu vim
colocando os perigos, que são esses elementos que não têm inteligência artificial, chamados de perigo. Os que têm inteligência artificial, chamados de inimigo. Fui adicionando os perigos, que são essa estátua aqui de pedra, né? Fui adicionando esse disparador de flecha e tudo mais, esse espeto rotatório aqui, tudo mais. Depois disso, o que eu fiz? Fui adicionando os inimigos. Adicionei o inimigo aqui em cima, outro aqui. Fui adicionando todos os inimigos, baseado no rascunho que eu fiz lá, no gabarito. Depois disso, eu fiz as mecânicas, tá? As mecânicas são essas daqui. Por exemplo, isso aqui é uma mecânica, tá? Que vai trazer o personagem pra cá, né? Tudo mais. Depois eu fiz também a parte das portas que serão abertas, das chaves que ele vai coletar para abrir essas mini portas, entende? Dos botões que vai ativar algumas entradas e tudo mais, enfim. E depois, por último, é a decoração. Depois que eu fiz tudo, aí sim eu vim melhorar o desenho, vim melhorar o jogo. O que eu fiz? Eu comecei a inserir elementos de decoração. O home tem os elementos já todos separadinhos, já tudo que eu posso usar para decorar, e eu mesmo fui decorando. No caso aqui eu comecei com a grama aqui e tal, para deixar que quando o jogador entrar aqui para jogar, fala, cara, que ambiente agradável, né? Tem uma planta aqui e tal, tem um cipó aqui em cima e tudo mais. E à medida que vai avançando, vai ter outras partes de decoração. Coloquei grama aqui também. Nossa. Opa, calma. Eita ferro. Ixi. Meu Deus. Fui colocando outras partes aqui, tá vendo? De decoração, alguns cogumelos, cipós e tudo mais. Então, essa foi a maneira como eu montei o level design aqui do jogo do nosso jogo que nós estamos criando. Eu tentei passar para vocês aqui algumas dicas bem valiosas. Tem mais dicas, mais coisas que eu falo mais específicas às vezes para você nos vídeos que eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos cards aqui em cima para você assistir depois, tá? Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, que tenha te inspirado a criar o seu jogo, a continuar trabalhando no seu jogo, tá? Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá ok? Um grande abraço e até os próximos vídeos.